Então, nessa aula, nós vamos falar sobre um tema super importante que é o CMDB, que não é um conceito que existe só no ServiceNow, né? Na verdade, é um conceito da tecnologia, mas o ServiceNow traz como ferramenta e é super importante para as organizações também. Bom, os itens de configuração, os itens de CMDB e configuração, né? Então, o banco de dados de gerenciamento de configuração é uma série de tabelas que contém todos os itens de configuração controlados pela sua empresa, como seus atributos e relacionamentos. Né? Os acessos às tabelas do CMDB e dados subjacentes requer certas permissões, como de ativo, ITIL, ITIL de mim e CMDB. Né? Então, o que esses itens de configuração podem ser? Dispositivos ou aplicativos tangíveis ou intangíveis, como firewalls, computadores, serviços de e-mail e outros serviços. Né? Então a gente tem aqui 4 exemplos: computadores, dispositivos na rede, aplicativos, né? Aplicações existentes, serviços, né? Por exemplo, o serviço de e-mail é um serviço de tecnologia e é nesse banco de dados de gerenciamento de configuração que a gente armazena o registro deles, o funcionamento, o tempo de vida, né? Fazemos várias análises relacionadas ao banco de dados de gerenciamento de configuração, que é o CMDB, né? E daí a gente tem o controle sobre é, esses dispositivos ou aplicações, né, tangíveis ou intangíveis. E daí aqui embaixo a gente vê que tem tabelas-chave no sistema, né? O CMDB, CMDB-CI e CMDB-HEAL-CI. Ali falou como atributos, né, que eu mostrei para vocês. Então, tempo de vida, fabricante, esses são atributos, né? Mas tem os relacionamentos, que são super importantes também. Então, um computador, por exemplo, tem um relacionamento com uma segunda tela, tem relacionamento com teclado e mouse, por exemplo, né? Tem relacionamento com roteador na sua casa, né? Então, tudo está interligado. O computador está interligado ao roteador, e o computador também está interligado a uma segunda tela, ao teclado e mouse conectados, né? Enfim, o CMDB vai poder poder a gente disponibilizar essa visão de relacionamento, né? Como que funciona de fato. E daí a gente tem o formulário de item de configuração, tá? Então a gente está olhando aí para o item de configuração de e-mail, tá? Então a gente vai ter os atributos desse item. Quem é o dono? Qual que é o e-mail? A criticidade para o negócio é altamente crítica, né? Uma empresa vive de receber e enviar e-mails, basicamente. Em qual ambiente ele está sendo usado, qual que é o estado dele, qual que é a classificação dele. Então a gente pode ver tudo isso no formulário de item de configuração. E a gente aqui embaixo tem a relação entre outros CIs, né? Então esse serviço de e-mail está no storage, ele está sendo armazenado, ele depende desse storage. Se o storage estiver fora, naturalmente o serviço de e-mail vai parar de funcionar. Então, essa relação é super importante para o time de TI entender quando um item físico, por exemplo, importante, como um roteador, por exemplo, está fora, vários computadores provavelmente vão estar fora, né? Então é importante para o time de TI mapear quais são os impactos daquilo ali, né? E daí a gente pode alternar entre a visualização de painel de saúde do CI e exibição do formulário aí. A gente vai ver um pouquinho ali depois como que funciona esses painéis dentro do CMDB. Então a gente tem os processos de gerenciamento de serviços que utilizam o CMDB. E daí eu vou dar uma pausa, porque hoje em dia a gente fala de gerenciamento de serviços de TI, né? Que seria o ITSM. Mas isso está mudando no mercado como um todo, tá? Não estou falando de ServiceNow. O ITSM ele está se tornando um outro termo que a gente chama de Service Ops. Service Ops. Tá? Então a gente está unificando no Service Ops, não Service Ops, o ITSM, tá? Com o ITOM, que é o monitoramento das operações de TI. E daí a gente tem uma parte aqui de GCM que a gente vai ver, mas existe a parte de ITOM, que é esse impacto nos ativos, né? Os eventos que acontecem dentro da rede. E isso o ServiceNow tem abrangido, inclusive hoje o ServiceNow tem vendido o Service Ops como um produto único. Não tem mais
site SM e tom separado, né? Ele é um produto único, você vende em conjunto para abranger toda a necessidade do time de tecnologia da organização. Então, lá no processo de gerenciamento de serviços de TI, a gente tem 4 solicitações, basicamente. A solicitação, que é uma requisição que a gente chama, a mudança, o problema, o incidente. O que é cada uma delas? A solicitação é quando eu preciso solicitar algo novo, né? Por exemplo, eu preciso solicitar um notebook. Eu não tenho notebook, meu notebook não está com problema porque eu não tenho. Eu preciso solicitar um novo notebook. Isso é uma solicitação. Uma mudança é quando eu preciso fazer alguma modificação que precisa ser relatada, né? Então eu tenho o serviço de e-mail que está na versão 3.1 e eu vou migrar esse serviço de e-mail para a versão 3.2. Isso é uma mudança, tá bom? Aí por último eu vou pular aqui, eu vou para o incidente. A gente tem um incidente, então eu obtive o notebook, é, e eu tive uma dificuldade nesse notebook de usar um serviço de e-mail porque acabou de ter uma mudança nesse serviço de e-mail, né? Então eu tenho um incidente, é alguma coisa que está me impedindo de trabalhar naquele momento, né? Então isso é um incidente de tecnologia, não é uma requisição porque eu não preciso solicitar nada. Estou com um problema que está pausando o meu trabalho. Então por isso que é um incidente. E por último a gente chega num problema. O que é um problema? Provavelmente, na maioria das organizações, né, ele é um incidente que não foi resolvido. Então passou 15 dias, não foi resolvido esse incidente, eu ainda estou sem trabalhar por causa do serviço de e-mail, então automaticamente isso se torna um problema. Quando você olha grandes times de tecnologia, né, eu já trabalhei em alguns grandes times, o problema é a principal métrica do ano, né, os incidentes, porque ele retorna basicamente a visão de incidentes não resolvidos, né. O problema pode ser outras coisas, por exemplo, eu fiz um workaround, né? Eu dei um step, dei uma volta e consegui resolver aquele problema, né? Mas depois eu preciso corrigir isso. Então, eu torno esse incidente um problema para resolver isso no futuro. Eu fiz a resolução do incidente, mas é um débito técnico que eu deixei, que precisa ser resolvido. Ele é transformado em problema para mim se certificar de que isso vai ser corrigido no futuro. Então, o problema talvez seja a grande métrica do funcionamento da área de tecnologia, tá? Na minha visão, ele mostra de fato várias coisas que estão pendentes do time de TI resolver de fato. E daí a gente tem a tabela de tarefas, que faz referência aos campos de CMDB-CI. Então, tabela de solicitações tende da tabela de tarefas, tabela de problemas e de incidentes, né? Todas elas se estendem da tabela de tarefas. E ela vai ter os campos aqui, ó, que vão trazer da tabela de CMDB, basicamente, né? Que vai ser, ó, a parte de hierarquia da tabela de aplicações, hierarquia delas, né? A de servidores, a de roteador. Então, para tudo isso, eu posso conectar uma solicitação. Pode ser de um roteador, uma solicitação pode ser de servidor, uma mudança pode acontecer no roteador, no servidor. Um problema também pode acontecer neles, assim como um incidente. Então, elas estão conectadas. Todos os serviços de TI basicamente operam em aplicações ou equipamentos. Então, está tudo conectado ali dentro do CMDB. E aí a gente tem alguns benefícios, né? Então, uma alta porcentagem de incidentes são causadas por mudanças fracassadas. Isso é realmente a realidade, né? E o CMDB preciso atualizado ajuda as equipes de TI a localizar as alterações com falha, incidentes associados, a análise do impacto das alterações propostas para reduzir ou eliminar o tempo de inatividade, né? Exatamente isso. Se eu tenho uma alteração no serviço de storage, né? Quais são os serviços de tecnologia que vão ser parados por essa alteração no storage? Então, com isso, eu consigo mitigar ou eliminar esse tempo de inatividade, né? Avalie as tendências de problemas relativas a CIs específicos. Então, por exemplo, tem uma pessoa que abriu seguidamente 3 incidentes de TI para o notebook. Poxa vida, será que não vale a pena eu dar uma olhada melhor nesse notebook, ver se tem algum problema mais sério que está fazendo essa pessoa abrir chamados, né? Então, as tendências de problemas eu posso identificar facilmente e gerenciar eficientemente os incidentes que afetam os CIs e a prestação de serviços, né? Então, o CMDB vai ajudar a gente a fazer isso de fato. E aí a gente tem o editor de relacionamento do CI. Então ele usa um conceito de relacionamento sugerido para ajudar os usuários a ver as relações razoáveis entre os itens de configuração. Então,
Aí estão alguns exemplos, né? Um banco de dados é executado em um servidor e um hack fornece energia para o servidor. Então, o editor de relacionamento vai ajudar a gente a criar essas relações que fazem lógica, que tem sentido, né? Exatamente o que está falando aqui. Um banco de dados tem um servidor associado. Esse servidor tem um rack, né? Um armário, literalmente, com muitas tomadas, né? Para executar, para fornecer energia para esse servidor. Então lá a gente tem as relações razoáveis, ali ele tem um botão aqui em cima nessa parte, né? Use as sugestões de relação, daí a gente pode criar relação, né? Entre alguns serviços relacionados aqui, ó, por exemplo, um computador, né? Então ele pode estar relacionado aí a aplicações, a backups, enfim, a gente pode criar essas relações através do editor de relacionamento. E bom, a gente chega aí exatamente nesse ponto, né? A gente chega aqui no ITOM, que esse é um produto que está dentro da raiz de ITOM do ServiceNow, que é o Discovery. E esse serviço é um serviço assim incrível. O ServiceNow é líder, basicamente, em todos os ramos de tecnologia, aí dentro do ecossistema empresarial. Ele é o melhor software. O que isso quer dizer, né? Ele é o melhor software de todos para gerenciar os serviços de TI. É isso que quer dizer, segundo o Gartner, né? Então, basicamente, ele tem essa junção de serviços de controle de ativos, controle de eventos, né? Descobrimento e a gestão dos serviços de TI, né? E aí o descobrimento e o serviço de mapeamento é o Discovery. O que o Discovery faz? Ele varre a rede para aplicativos de inventário, né? E atualiza o CMDB com resultados para cada tipo único de hardware e software. Então, ele funciona como um vírus, é bem realmente isso, tá? Tanto que o time de segurança tem muito medo da utilização desse tipo de ferramentas, né? Ele é acompanhado muito de perto, tá? É como um vírus que invade a sua rede, tá? Mas ele não tem nada de malicioso. O objetivo dele é trazer as informações da sua rede. O que isso quer dizer? Que ele vai bater lá nos dispositivos físicos, vai identificar esses dispositivos e vai retornar a informação disso para você, tá? E daí ele faz mais, né? Ele tem um serviço, por exemplo, que ele instala um software. Vamos supor que você está aqui, você entrou lá na sua empresa, automaticamente conectou no Wi-Fi. Nesse momento, o Discovery vai identificar sua máquina e não vai fazer só isso. Ele vai instalar um software dentro da sua máquina, sem que você perceba, para trazer todas as informações que você tem dentro da sua máquina. Se você tem as licenças de Office, por exemplo, se você usa essas licenças de fato, né? Se você abre lá o Word e realmente usa essa licença, o Power BI você tem licença, você usa de fato, ele vai trazer várias informações pelo Discovery, né? Tanto as informações físicas do seu hardware, como também uma informação de aplicações dentro do seu computador. Então, o mapeamento de serviços, a descoberta de cima para baixo, aumenta o CMDB com relações de TI e dependências entre CAs para modelar os componentes de TI que compõem o serviço. Então, como de fato vai ter esse mapeamento horizontal, tá? Que ele vai identificar cada um dos dispositivos. Mas o mais legal não é essa parte, né? A identificação de todos os dispositivos. É mais legal essa parte aqui, que é esse de cima para baixo. Por quê? Assim como um vírus, ele vem lendo, né? O que você tem. Então ele entra no roteador, no banco de dados, enfim, até chegar ao seu dispositivo. Como ele fez todo esse caminho para chegar lá, ele cria toda aquela relação que a gente viu ali anteriormente de maneira automática, porque ele sabe o que está ligado, em qual dispositivo está ligado um ao outro, né? Que ele fez esse mapeamento, ele foi se instalando, ele foi batendo ali nos ativos, identificando eles. Então você não precisa nem criar essa relação, você já sabe, já pelo Discover, ele faz isso recorrentemente de maneira automática para você. E ele é uma assinatura separada, né? Basicamente é o ITOM, ali todo o conjunto, né? Que inclui Discovery, esse serviço de mapeamento, que a gente chama de ITOM dentro do ecossistema ServiceNow como um acelerador, ou seja, um produto, né? Que a empresa pode comprar. E daí a gente tem essa exibição de dependência, né? Aquilo lá que a gente olhou anteriormente é como que ele faz, tá? Então, esse é o funcionamento. Aqui a gente já está olhando a visão de como que é dentro do ServiceNow.
Então, ó, as visualizações de dependência fornecem uma interface gráfica interativa para visualizar os relacionamentos entre itens de configuração. Indicam o status dos itens de configuração e permitem acesso aos alertas, incidentes, problemas, alterações e serviços relacionados aos itens de configuração, né? Então é isso que acontece. A gente vai ter ali mais para frente um pouquinho, mas aqui a gente cria a relação, né? O cluster tem um banco de dados, aí tem um serviço de negócios, que é o SAP de pagamentos, né? Então, eles estão todos conectados de alguma maneira que esse outro serviço utiliza de dois bancos de dados, basicamente, né? A gente consegue ver toda essa relação aqui escrita. E daí, ó, tem aquela visão de dependência que a gente acabou de ver, né? Os ícones do mapa. Então, quando a gente passa o mouse aqui, ó, sobre o serviço de e-mail, a gente vê a linha e a dependência que ele possui, né? Com as relações atuais que ele possui aqui, basicamente. E a gente vai ver aqui também, ó, se ele tem, ó, aqui, ó, problemas ativos e CIs afetados por uma tarefa. Então, tem esses ícones que aparecem aqui, que a gente consegue identificar isso, ó. Aqui tem um outro, ó, um incidente ativo. Então, tem incidente para aqueles para o servidor de e-mail, basicamente, que pode impactar, né? E daí a gente tem aqui, clicando com o botão direito, a gente consegue ver as tarefas relacionadas, os CIs que são impactados por esse daqui, né? Adicionar uma relação aqui via mapa, né? Via essa visão de dependência, né? Então a gente consegue identificar facilmente, ó. Se a gente tem um problema ativo e tem uma tarefa aqui específica para o serviço de e-mail, então quer dizer que todo mundo que está aqui, dependendo desse serviço, pode ser impactado, né, nesse momento. Então é uma coisa que a gente precisa tratar rápido, resolver rápido, né, para não impactar todos esses serviços aqui embaixo. Então ele dá essa identificação aqui para a gente de maneira facilitada. E daí a gente tem um modelo de dados de serviço comum. Então, o CSDM é uma estrutura baseada em CMDB que identifica onde colocar os dados para os produtos que você está usando, né? Então, basicamente, ele vai ajudar aí a dar um fundamento teórico para onde a gente colocar os dados desses produtos especificamente, né? E daí ele é uma estrutura baseada no CMDB dentro do ServiceNow, mas é importante que vocês tenham o conceito, né? E o que que ele não é e o que que ele é, né? Então, ele é termos e definições padrões, melhores práticas de dado para gerenciamento de dados, o out of box, né, que a gente chama, o fora da caixa com as tabelas principais do CMDB, orientação sobre modelagem de serviços, mapeamentos recomendados. Então ele é isso, ele é um framework, né? Ele especifica quais que são os mapeamentos que eu preciso realizar, quais que são as tabelas principais do CMDB de relações. Roteador é uma tabela importante, ele vai trazer isso para a gente. O que, que ele não é? Então, o que, que ele não é, né? Então, ele não é um guia ou processo de implementação para ITSM, SPM, que é o gerenciamento de projetos ServiceNow, e aqui o gerenciamento de aplicações, basicamente, né? Nem para o EM ou outros produtos, não é o conjunto o tipo de relatórios que a gente usa dentro do ServiceNow, né? Não é o código para instalar, não é o SKU, né? Um produto para comprar, como a gente chama aqui dentro do ecossistema ServiceNow, e não é uma correção automática para implementações passadas, né? Então, se a gente usou a tabela errada lá no passado, não é uma correção automática para esse tipo de implementação, né? E o que, que a gente tem com ele? Então, melhores entendimentos dos custos dos serviços, relatórios mais precisos, porque a gente usa as tabelas corretas, uso consistente dos serviços entre aplicativos, duplicação e confusão, sobrecarga da manutenção, então menos sobrecarga na manutenção dos serviços, e alguns produtos, como o APM, que é um outro produto que está dentro aqui desse módulo de SAPM do ServiceNow, tem uma dependência das tabelas do CSDM sendo povoadas. Então, quando a gente controla toda a gestão de aplicações, como a gente fala dentro do ServiceNow, ele vai ter toda essa correlação com o CSDM, né? Então, as implementações precisam ser corretas para todos os produtos do ServiceNow funcionarem de maneira correta, tá bom? Esse é o objetivo aqui, basicamente. E assim chegamos aqui ao final, vamos para a parte prática.